Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Caravana do Evangelho. E nós dizemos aqui que é caravana mesmo, porque tem vários corações, outros que vão chegar e tantos outros que vão aí nos acompanhar pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa oportunidade de externar aqui as nossas reflexões acerca do estudo de hoje, do Evangelho de Jesus. E aqui, não esqueçamos de colocar as nossas águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso Evangelho. Fazemos aqui o Evangelho de forma sequencial, onde aqui hoje vamos dar continuidade no capítulo 9, que é os bem-aventurados, os mansos e pacíficos, onde vamos aqui falar do item 9, que é o item da cólera, e fazemos de forma sequencial para que possamos todos nós termos um melhor entendimento dos textos onde Kardec aqui ordenou para nós no livro do Evangelho. E para nós iniciarmos, Gerson trouxe uma leitura para nós hoje? Sim, é uma mensagem aqui do livro da Espírito Sheila, Novas Mensagens, que fala sobre desequilíbrios. Diz o seguinte: há 3 estados de alma que representam perigo iminente de queda: a mágoa, o rancor e a cólera. Se nesses estados de desequilíbrio você pudesse enxergar além da esfera física, veria densa nuvem de matéria mental escura, envolvendo-lhe os centros do perispírito. Ao cultivar esses estados negativos, você cria, para si próprio, a psicosfera tóxica que o afetará de várias maneiras. Por esse motivo, tente evitar que o desequilíbrio tome conta de seu mundo interior. Quem aprende a vigiar pensamentos e emoções preserva-se do mal que nasce em nós mesmos, ameaçando nossa paz. Saúde e equilíbrio são aquisições conquistadas com um pensamento elevado e hábitos corretos. Obrigada, Gerson. Muito pertinente para o nosso tema de hoje. Suzeli, pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Então, após essa leitura, né, que nos aconselha tanto a evitar a cólera, a mágoa, o rancor, vamos, nesse momento, nos acalmando, relaxando nosso corpo físico, retirando toda a tensão do corpo, serenando a mente, acalmando os pensamentos, deixando fluir pensamentos bons, e vamos nos elevando até o nosso anjo de guarda, a espiritualidade amiga, ao mentor da caravana, e vamos todos juntos até o anjo Ismael,
anjo protetor das terras brasileiras, que nos abençoa, nos envolve em suas asas e nos leva até Maria Santíssima, nossa mãe querida. Nossa mãe nos abraça, ela que conhece toda a nossa história, nos conhece desde sempre, nos envolve, nos abraça em seu manto de luz, de amor, nos prepara e nos leva até Jesus, o Mestre amado. Diante de Jesus, ajoelhados aos seus pés, vamos dizendo: Mestre, sê conosco agora e sempre. Obrigado, Mestre, por todos os seus ensinamentos. Obrigado, Mestre, por nos sempre apoiar, por sempre nos ensinar. E o Mestre agora nos leva até Deus, o Pai, o Criador. Diante do Pai, vamos agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, por essa encarnação, e vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus e graças a Maria. Graças a Deus. Obrigada, Suzelei. E, Carlos, você pode fazer a leitura para nós, por favor? Ok. A cólera, capítulo 9. O espírito do projetor, bordou 1863. O orgulho vos leva a vos julgares mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar e a vós considerardes aos contrários, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura e espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere, e é o que acontece. Então, entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis, quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o acaso o orgulho ferido por uma contradita, que vais repelir as observações justas e rejeitar, encolerizar os mais sábios conselhos. Até mesmo a impaciência causa pelas contrariedades, em geral, eles decorre da importância atribuída à personalidade perante a qual julgais que todos devem curvar. No seu frenesi, o homem cólerico se volta contra tudo, a própria natureza adulta, aos objetos inanimados, que empedaça por não obedecerem. Se nesses momentos eles pudessem ver o sangue frio, teria horror de si mesmo ou se reconheceria ridículo. Que julgue, por isso, a impressão que deve causar aos outros, ao menos pelo respeito a si mesmo. Deveria esforçar-se, pois, para vencer essa tendência que o torna digno da piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que o deveria deter: o pensamento de que torna infeliz
Todos os que o cercam, se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama, e que mágoa mortal não sentira-se num acesso de arrebatamento, cometesse um ato de que teria de recaminar-se por toda a vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar-se a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços por dominá-la. O espírita, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Obrigada, Carlos. Nada? Essa mensagem aqui da cólera, realmente ela não poderia faltar nesse item que nós estamos estudando, que é o bem-aventurados os mansos e os pacíficos. E uma das causas que não nos permite ser os mansos e pacíficos é realmente aqui a cólera. E esse espírito protetor, ele aqui nesses primeiros parágrafos, ele explica que a origem da cólera está no orgulho, né? E o orgulho e o egoísmo que a gente vem alimentando aí na nossa jornada evolutiva. Então ele fala que é através do orgulho que o homem aí ele se julga tão acima do que é, então com aquela menor contrariedade que vai existir ali na vida dele, aí vai irritar, vai feri-lo, né? E o autor aqui, esse espírito protetor, ele nos remete a uma reflexão que ele fala aqui, ó. Procurai a origem dos acessos dessa demência. Olha como ele chama. Acessos dessa demência. Então, porque quando surge um conselho ou alguma atitude que leva a uma reflexão daquela atitude negativa, aquela imperfeição que a pessoa tenha, né, que fere ali o orgulhoso, o orgulho, e aí aquela pessoa que está sendo vista, né, aí ela não admite que os outros veem isso nela. Então, aí, vendo como ela se vê diferente, então ela não vai aceitar. Então, aí vem toda aquela irritação. Então, a pessoa colérica, tanto que o autor aqui ele fala, né, que tem aquelas pessoas que vão jogar as coisas no chão, vão quebrar, vão chutar portas, vão fazer várias aí atitudes irracionais mesmo. Quantas vezes a gente já até não fez, presenciou, e às vezes até mesmo em filmes, a gente já até deduzia, olha lá, vai ficar irado, né? Aí começa a chutar tudo, quebrar tudo, e é assim mesmo que esse espírito aqui, ele vem falar da cólera, né? E essa cólera, né, o autor, ele até diz, se a própria pessoa pudesse olhar a sangue frio depois, ela mesma, ela sentiria medo dela mesma. E como a pessoa tem uma atitude ridícula, né? Se tornaria um ridículo perante isso. Então, ele faz a gente fazer essa reflexão mesmo, o quanto a cólera é ruim para nós mesmos e para quem está ao nosso redor. Porque olha o tipo de energia que vai ser irradiado. E interessante porque aqui ele diz que também nos lembra que tem as duas formas de cólera, gente. Aquela cólera, que é aquela compulsiva, gritante, que sai quebrando, sai xingando, fala mais alto, né? Põe para fora, pá. E também tem aquela cólera, aquela mais quietinha, aquela mais lá no íntimo. E que às vezes no externo
ai, tá tudo bem, tudo bom, mas aí a gente fala, ai, mas por dentro eu tava me remoendo, né? Essa também não é boa. Então ele traz pra gente, aliás, a cólera aí, em nenhum sentido ela é boa. Mas ela existe? Existe sim. Também não adianta a gente falar assim, ah, eu não tenho, não vou ter, não, né? Somos humanos, estamos aqui para aprender. Então, o importante é quando tiver essa raiva, né? E ficar naquele estado colérico, é olhar para essa raiva, para essa cólera e dizer: eu vejo você, eu tô te vendo. Mas, ai, Meire, por que que você está agindo desse jeito? Não, não vou quebrar, não. Se eu quebrar, eu vou ter que pagar depois. Não vou quebrar, não. Mas também não vou fazer aquela pessoa que está ao meu lado ficar tão ruim. A gente vai fazendo essa reflexão, né? Vai colocando, né? Hoje, eu, com os conhecimentos que eu já tenho, na idade que eu tenho, eu já sei o quanto a raiva me causa mal. Porque depois estoura aí uma gastrite, que já estava latente ali, mas né? Aí uma dor de cabeça que você não sabe de onde vem, ou qualquer coisa que acontece, porque aí o corpo começa a falar, porque é aquilo que não tá bom. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção, que também para nós e para quem está ao nosso redor, realmente, a cólera ela não vai resolver os problemas. Na verdade, ela vai trazer mais problemas. E aí, lê engano quando alguém pensa assim: ah, eu fiquei com raiva mesmo, falei um monte de coisa, quebrei, chutei lá e ó, consegui, né? E depois, esse conseguiu, né? Como é que fica, né? Aquela pessoa que recebeu, né? E depois o seu estômago, né? Como é que vai ficar perante isso? Porque depois não fica bem, né? Então, como aqui o Gerson leu também a mensagem inicial do Espírito Sheila, que fala para vigiar os nossos pensamentos, como está as nossas emoções, né? Para que a gente faça um equilíbrio aí. Não é esconder, deixar a minha raiva aqui dentro comigo mesmo. Tá, é um passo, mas você tem que trabalhar, porque senão você também fica doente, né? Então, esse espírito, ele vem falar, né, que por vezes essa cólera, ela é causa, assim, de mortes. Por quê? Porque você acumula tanto e que às vezes tem aquelas mortes repentinas que as pessoas também não entendem. Mas às vezes lá a pessoa era uma pessoa que guardava tanta ira, tanta raiva, né? Tanta mágoa ali dentro que aquilo às vezes vai fazer a pessoa mesmo infartar, gente. Né? Existem várias causas, mas quando a gente não trata desse emocional, né, o corpo vai falar. Então, ele faz a gente refletir sobre isso e quantas vezes, por causa de ira de um, o outro que recebe comete alguns delitos, né? Fala, eu vou me vingar, agora eu vou fazer isso, né? E quantas pessoas irado, nervosos, né? Pode pegar o carro, sair aí dirigindo à torta e à direita e faz bobeira no trânsito. E as pessoas que estão ali não tem nada a ver com isso, com aquela ira. Então, a melhor coisa é se recompor, se acalmar, orar, pedir a Deus, a Mestre Jesus, né, que ampare. Por que que está sentindo isso? Né? E se recolher, não sair externando isso, porque é muito ruim para quem faz e para quem recebe. E tem um livro de Emmanuel, que tá no item lá de urgências, até escrevi aqui para falar para vocês, que diz assim, ó, a cólera, na maioria das vezes, ela pode ser definida por situação de calamidade no mundo íntimo. Olha isso, gente. Calamidade no mundo íntimo.
É a gente chegar realmente naquela situaçãozinha que, olha só, aonde eu cheguei nesse meu íntimo. Então, aquele convite, né, para que realmente a gente comece, que seja a partir da cólera, então, que a gente comece essa nossa reforma interior, né? Porque vamos refletir, a gente prefere ficar perto de uma pessoa com uma energia raivosa ou com uma energia serena? Porque o pensamento sereno, ele é sempre edificante, ele sempre vai atrair, né? É a nossa cibalena aí. Mas eu vi que a Suzelei aí abriu o microfone. Pode falar, Suzelei. Eu vou pegar o gancho da calamidade, né, do Chico. Então, você vê, realmente é uma calamidade dentro do ser humano, que não se trabalha, né? Então, essa calamidade muitas vezes começa numa pessoa irada, que vai engolindo, né? Às vezes engole alguma coisa, como ele é orgulhoso, ele engole do seu chefe, engole no trânsito, e vai descarregar toda essa calamidade, muitas vezes, infelizmente, em quem não merece, nos filhos, na esposa, ou no marido, né? Chega, ou nos objetos da casa, ou no álcool para aumentar ainda mais essa cólera, né? Então, é aquilo, vigiar os pensamentos, é a pessoa que não procura se voltar para si mesmo para saber o porquê dessa cólera, para trabalhar essa cólera. Muitas vezes precisa de ajuda e não vai buscar. Precisa da religiosidade, não vai buscar, né? Então, como ele coloca, a cólera é o oposto da caridade e da humildade. Eu acho que aí resume tudo, né? É o oposto da caridade e da humildade. É o que eu Sim, queria colocar. isso mesmo, Suzelei. Cleide, se abrir o seu microfone, pode falar também. A gente sabe que cada um tem um temperamento, né? Nós, que faz parte da nossa personalidade, né? Mas pelo que a gente aprendeu hoje, a gente já sabe que os impulsos de cólera, eles não fazem bem para a gente, né? Nem que seja por um minuto, como vocês mesmo comentaram aí. Que seja por pouco tempo, os acessos de cólera nos levam a fazer coisas que depois a gente certamente vai se arrepender. Como você mesmo comentou, Meire, né? Deu exemplos aí de bater com a mão em alguma coisa, chutar uma cadeira, ou até falar algumas coisas, algumas palavras que são pesadas demais. Então, certamente vai trazer mais para frente um arrependimento, né? Então, pelo que a gente viu aqui no livro, a cólera é um impulso que a gente tem que procurar domar, né? Em qualquer situação, a gente tem que colocar na cabeça que tem que procurar manter um espírito pacífico, né? Porque a gente viu aqui também, pelos exemplos que vocês falam, que a cólera ela a gente que vivemos nesse mundo, a gente está sujeito a isso, né? Mas a gente, estudando o Evangelho, a gente sabe que a gente está em constante superação, né? Uhum. E conseguir conter a cólera já é uma superação, nem que seja para nosso bem, para a nossa saúde, como em alguma parte aqui do que a gente leu, falou, né? Porque certamente quem vive colérico vai abreviar a sua vida, porque você deu os exemplos, Meire. Adquire uma gastrite, adquire dores de cabeça e muitas outras coisas, né? Então, vale a pena trabalhar aí aprendendo os ensinamentos do Evangelho, que são a nossa cartilha, né?
e procurar superar, né, esses acessos de cólera, né? E não é fácil, mas depende só da gente. A gente estuda, mas só que a gente não pode ficar só na teoria. E a espiritualidade, para nos ajudar, eles colocam na nossa vida algumas coisas para a gente colocar em prática tudo que a gente estuda. Então, cabe a nós trabalhar isso e procurar, quando as adversidades vêm, lembrar do que a gente está aprendendo e que a gente está procurando ser pessoas melhores e pôr em prática, né? Não estou dizendo que é fácil, não, Não, mas a gente já tem a teoria, né? é Um verdade. dia a gente vai ter que pôr na prática, porque desde pequenininho é assim, na escola, né? A gente estuda, 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 mas chega as épocas de prova. E aí que a gente vai saber se a gente aprendeu tudo que a gente estudou ou não, né? É Verdade, assim a Cleide. vida também. É verdade. Luiz Carlos, você abriu seu microfone? Pode falar, nosso amigo. Realmente, a questão emocional é algo que a gente traz desde a época dos minerais. Então, ele está muito mais instalado em nós, o emocional, do que o racional. Porque o racional, medido pelo planeta Terra aqui, não tem, está chegando a 36 mil anos, né? Então, é bem menos do que o emocional, que já está mais instalado. Então, o campo emocional, a gente vai sentir a emoção. Depende de nós, como o Chico falava, se vem alguma coisa ruim, põe a água na boca e não engole, para que você possa absorver tudo isso daí e se aliviar. Mas, para mim, também a defesa de Sócrates, porque ele foi condenado à cicuta, né? E ele tinha o costume também aí de ir no mercado e ficar andando pelo mercado. Perguntaram para ele, mas por que você que preza tanto aí, fala que não precisa e vai sempre no mercado? É que eu gosto de ver aquilo que eu não preciso. Então, ou seja, é uma outra situação, né? E ele foi também lá em Delfos, e as pitonisas falaram para ele que ele era o homem mais sábio do mundo. E aí, então, ele foi falar com os políticos, foi falar com os artistas, foi falar com os mestres, e todos eles, ele também chegou à conclusão que ele era o mais sábio, porque só ele sabia da sua ignorância. Todos achavam que sabia de tudo. Então, na medida que você intelectualiza, você se acha capaz de tudo e acha que até controla Deus. E não é longe a gente ver aí que Pedro, por exemplo, condenava Jesus por atender Madalena, né? Então, a questão como que o egoísmo ainda estava crescente nele. E aí Sócrates, na defesa dele, porque não havia advogado, era o próprio réu que se defendia, ele falou sobre isso, porque ele já descobriu que tudo que ele sabe representa uma gota no oceano da sabedoria de Deus. Então, ou seja, quando você se reconhece, você tem capacidade de chegar na humildade. E é esse o grande ensino que no Espiritismo também é se auto-observar. Se a gente não olhar para dentro de nós, o orgulho continua sendo expelido por nós. Mas na hora que a humildade começa a vir e reconhecer que somos pequenos perante isso, né? Então, numa palestra do Divaldo mesmo aí, eu não li o livro do Miramês, mas ele afirma que Miramês falou que Jesus Cristo, para estar conosco, foi 400 mil anos de preparação para ele poder se reencarnar. Então, veja, nisso daí a gente vê a grandiosidade que é Jesus para a gente reconhecer a nossa pequenez que estamos. E é isso daí, reconhecendo essa pequenez, o controlar da vida fica muito mais fácil. Era isso aí para falar para vocês. Obrigado. A gente que agradece, Luiz.
Joaquim, você abriu seu microfone? Gostaria de falar, Joaquim? Eu acho que tudo isso vem da educação que a gente recebe, porque eu vejo assim, uma criança que briga, esperneia, não sei o quê, o pai vai lá e dá tudo para ele, né? Então, o que esses pais estão formando? Uma criança que mais tarde vai se bater, vai brigar, achando que tem direito a tudo, né? E essas pessoas, podemos ser até nós, né? E se não trabalhar direito, vai continuar agindo dessa mesma forma por toda essa vida. Uhum, uhum. Certeza. Isso mesmo, Joaquim. Obrigada. Alguém mais gostaria de externar suas reflexões? Então vamos assim agora, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, que com certeza está entre nós. E vamos assim colocar em prática a nossa caridade, pois vibrar é um ato de caridade, de amor. Vamos vibrar as melhores vibrações de amor, de paz e de luz para todo o universo, para o planeta Terra, pelo nosso Brasil. Vamos vibrar por todos os lares. Vibremos por todos os enfermos do corpo físico, da alma. Vibremos por todos. Vamos vibrar por toda a humanidade sofredora, que todos recebam aquilo que for necessário para a sua jornada evolutiva. E pedimos assim, Mestre Jesus, que adentre em nosso lar com a sua luz, com as suas bênçãos, onde vai passando por todos os cômodos de nosso lar, onde vai deixando a sua luz, abençoando a todos que residem conosco, incluindo todas as formas de animaizinhos, de plantinhas. E abençoe as nossas águas, Mestre. Coloque nela aquele lenitivo necessário para cada um de nós. Como todos aqui, refletimos sobre a cólera, que nessa água, Senhor Mestre Jesus, possamos trabalhar em nós o equilíbrio, que possamos todo dia, como foi mencionado aqui no nosso estudo de hoje, que possamos sempre estar em busca do nosso autoconhecimento, pois quanto mais nos conhecemos, mais vamos nos elevando, nos melhorando. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada a toda a espiritualidade amor. E que assim, como foi falado, que tomemos essa água para que possamos sair mais edificados e que possamos ter uma semana linda e abençoada na seara do nosso Mestre Jesus. E até o nosso próximo encontro na Caravana no Lar. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima.